As minhas saudações também, um abraço muito grande, muito fraterno, a todos os espíritos desencarnados que aqui estão a assistir à nossa sessão de hoje. Para eles, peço a Jesus a bênção e a luz para todos eles. O objetivo deste estudo é analisar o nascimento de Jesus, o espírito natalício e os subsídios oferecidos pelo Espiritismo para uma melhor interpretação da simbologia do Natal. Começando pelo latim, do latim natale, que significa nascimento, que é o dia em que se comemora o nascimento de Jesus, a 25 de dezembro. Para uns seria o 1º de janeiro, para outros o 6 de janeiro. Em Espanha, por exemplo, comemora-se no Dia de Reis. Para outros a 25 de março, para outros a 20 de maio. Pelas observações dos chineses, o Natal seria em março, por exemplo. Outros dos hábitos e costumes tradicionais é a árvore de Natal, que começou no século VIII pela contribuição dos alemães. São Nicolau, o vulgar Pai Natal, nasceu na Turquia no século IV. E os cartões de Natal, também tanto em voga, surgiram em Inglaterra em meados do século XIX. Conta-se que Jesus nascera numa manjedoura, rodeado de animais. Em termos simbólicos, a manjedoura revela o caráter humilde e simples daquele que seria o maior revolucionário de todos os tempos. O anúncio: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus convosco, segundo Isaías. Jesus nasceu em Nazaré, pequena cidade da Galileia, que antes desse importante acontecimento não tinha tido nenhuma celebridade. Toda a sua vida foi designado por Nazareno. No entanto, a lenda diz que ele nasceu em Belém. Ignora-se a data precisa do seu nascimento. Ele ocorreu sobre o reinado de Augusto, provavelmente por volta do ano 750 de Roma, antes de Cristo, ou seja, alguns anos antes do ano 1 da era que todos nós comemoramos como sendo o ano depois de Jesus. A festa de Natal foi instituída oficialmente pelo bispo romano Libério no ano 354. E segundo a enciclopédia Barça, a data atual foi fixada no ano 440 a fim de cristianizar as grandes festas pagãs realizadas nesse dia. Continuando com os costumes e com os hábitos, os judeus esperavam-no na condição de rei, de governador. Jesus dizia ser rei, mas não deste mundo. Enaltecendo a continuidade desta vida, vislumbrava-nos a expectativa da vida futura. E tu, Belém Efrata, de ti sairá o que será Senhor em Israel. Vemos também em Isaías. Antes de Cristo, a educação era lamentável, o cativeiro era norma, a mulher era oprimida. Com Jesus começa uma era nova para o sentimento. Os discípulos do Mestre consagram-se ao serviço de apoio ao próximo, ajudando os doentes e os desafortunados. O Pai Natal, um dos símbolos do Natal, é uma adaptação das tradições de São Nicolau, que ficou associado ao Natal mais precisamente a 6 de dezembro, seu tradicional dia de festa, e passou a ser usado para incrementar as vendas do final do ano. O Pai Natal é, portanto, um dos símbolos do Natal. Cá está uma imagem do Natal, do lado esquerdo com o Pai Natal comercial que nós conhecemos, do lado direito um pobre sem-abrigo vestido de Pai Natal. A minha palestra de hoje vai ter muitos contrastes destes, exatamente para tentar chocar as nossas consciências. Espero que não tomem isto como ofensivo, mas é para chocar as nossas consciências. E esta é uma das primeiras slides dos contrastes entre a riqueza e a pobreza. Outros dos símbolos do Natal são os presentes de Natal. Vemos do lado esquerdo um monte de presentes de Natal e do lado direito a mesma coisa, e ao centro uma criança
pobrezinha, muito suja, com uma boneca muito suja, e ela parece que lhe está a tapar os olhos para que ela não veja a fartura que vai de um lado ou do outro da fotografia. São estes contrastes que não fazem mais sentido existirem. Temos de terminar com estes contrastes. Nas nossas casas, que há, eu vejo, pela minha, com as minhas netas, que são montanhas e montanhas e montanhas de presentes que duram 5 segundos a rasgar o papel, a abrir e a dizer: é uma camisola, põe para o lado. É um pijama, põe para o lado. É um brinquedo, põe para o lado. São 5 segundos, não demoram mais. E eu fico horrorizado. Eu tenho que sair da sala porque eu não me sinto bem, porque lembro-me da imagem desta criança permanentemente e de tantas outras que vocês conhecem, se calhar mais do que eu. Outros dos símbolos do Natal é a árvore de Natal. Foi criada por São Bonifácio, que disse que o pinheiro seria a sua nova árvore sagrada. A sua madeira seria utilizada na construção de casas e o pinheiro era a árvore de Cristo, no ano de 723. Outro dos símbolos do Natal é o cartão de Natal. Hoje em dia já ninguém manda cartões de Natal, é muito raro mandar cartões de Natal pelo correio, é tudo WhatsApp e Facebook e mensagens e não sei o quê, mas até há bem pouco tempo, há bem poucos anos, mandava-se muitos cartões de Natal. E o primeiro cartão de Natal foi desenhado e construído em Inglaterra, por um artista chamado John Callcott Osley. Outro dos símbolos do Natal é o presépio, talvez aquele que seja mais querido para todos nós, pois o presépio foi introduzido também por um dos mais queridos vultos do cristianismo, São Francisco de Assis. Criou o primeiro presépio no século XII. No livro O Infinito e o Finito, de Herculano Pires, ele fala-nos sobre outro dos grandes símbolos do Natal, os estábulos, ou o estábulo. A criança divina entre as palhas da manjedoura era como a mónada celeste lançada no seio da matéria. A centelha celeste era assim envolvida na ganga da encarnação terrestre, com os instintos animais da carne a prendê-la ao chão do mundo. E continua Herculano Pires. Foi a sua primeira parábola não falada, mas vivida. Nascendo num estábulo, Jesus não incidia em nenhuma excentricidade, mas dentro dos próprios costumes do povo, como faria em toda a sua vida, transmitiria aos homens a mais bela parábola. A visita dos Reis Magos é outro dos símbolos do Natal. Ela é relatada por São Mateus, mostra-nos a sabedoria terrena curvando-se reverente ante o saber celeste e prestando-lhe as suas homenagens. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Perguntaram os Reis Magos, segundo o relato de São Mateus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Outro dos relatos típicos do Natal foi a fúria de Herodes, descrito por Santo Agostinho. Herodes, o Grande, e de Jerusalém, revela-nos a hostilidade ciumenta dos grandes da terra contra os verdadeiros emissários do alto. Outro dos símbolos do Natal é a fartura da mesa. Eu preferia simbolizar essa falta de fartura por essa criança tão pobrezinha, tão suja, possivelmente vítima da guerra ou num campo de refugiados, a comer um simples pão com tanta vontade. O espírito de Natal, segundo a propaganda, está relacionado com a fartura da mesa e com a quantidade de brinquedos. Fartura essa que contrasta nesta imagem com um cão com o qual também devemos ter carinho, amizade e bom trato, obviamente, mas que vemos um cão a superar um bolo, umas velas de aniversário, e na outra fotografia vimos uma pobre criança a morrer no deserto, com um abutre já à sua espera para comer os seus restos mortais. São fotografias que chocam a nossa vida, são fotografias que ganharam, infelizmente, ganharam grandes prémios de fotografia mundial, mas que nos chocam muito e que nos podem ajudar a sentir e a mudar o espírito de Natal.
O espírito de Natal, segundo a propaganda, está relacionado com a fartura da mesa e com a quantidade de brinquedos. Por exemplo, no estímulo comercial que é a altura de Natal, trouxe-vos a fotografia deste pobre irmão nosso, que pede umas calças e um cinto como grande presente que gostaria de ter. O estímulo à compra passa-nos a ideia de que estamos comemorando o renascimento de Cristo. É a loucura, é o frenesim, é a corrida às lojas, é a loucura dos centros comerciais para comemorar o nascimento de Jesus. Isso é um equívoco. Esta fotografia, por exemplo, sobre os desejos, tem um casal de idosos, nossos irmãos, muito pobrezinhos, a dizer: para o Natal eu queria amizade, alegria e roupa limpa. Vejam como é proporcional à pureza dos sentimentos dos mais desfavorecidos, com os quais temos muito que aprender. Então, o espírito de Natal é a revivescência dos ensinamentos de Jesus. Não há necessidade de esperarmos o final do ano para comemorá-lo. Todos nós dizemos Natal é quando o homem quiser, mas na realidade não seguimos esse comentário. Estendamos diariamente simpatia e alegria para com todos. Distribuamos os excessos de que somos portadores. Ainda há bocadinho vimos a alegria da nossa irmã anunciar que tínhamos conseguido arranjar tudo o que era necessário para os cabazes de Natal das nossas famílias apoiadas e mais desfavorecidas. É com eles, é com esses e com tantos outros que nós temos que partilhar aquilo que temos a mais. Ou então, o sonho de Natal. O sonho de Natal deste nosso irmão é umas luvas tamanho L, tamanho M, o Carlos, que pediu umas luvas. Ou a esta senhora que pede roupa para a chuva e calçado para a chuva. Coisas tão simples que nós estragamos todos os dias. Então, na visão espírita, o Natal tem que ser diferente. Há um conquistador diferente dentro de cada um de nós. A história está cheia de conquistadores. Nabucodonosor, Alexandre, Napoleão Bonaparte. A maioria faz as suas conquistas à custa do punhal e do veneno, da perseguição e da força. Jesus, entretanto, perdoando e amando, levantando e curando, modificou a obra de todos os déspotas e legisladores. E chegamos a Kardec. A nova mensagem veio ensinar ao homem a lei de causa e efeito e da justiça divina, quer seja nesta ou na vida futura. Kardec, com o auxílio dos espíritos superiores, deu continuidade a esta grande obra de elucidação dos caminhos da evolução. Na noite em que o mundo cristão festeja a natividade do menino Jesus, os espíritas devem se lembrar de comemorar o nascimento da doutrina espírita. Ela é a terceira revelação. A primeira foi Moisés, a segunda foi a vinda de Jesus, a terceira é o Consolador prometido pelo próprio Jesus, que é a doutrina espírita. É um novo marco no desenvolvimento espiritual da humanidade, em que todos os problemas, todas as dúvidas, todas as dores serão explicadas à luz da razão e do bom senso. Então, o que é a festa de Natal para os espíritas? O Espiritismo tem o mais profundo respeito pelo sentido alegórico de episódios como o do Natal. Por isso, o Natal espírita não se reveste de formalidades exteriores, mas não deixa de considerar o sentido espiritual do grande evento cristão. Como sabem, para o cristianismo, o grande evento é a Páscoa e a seguir é que vem o Natal. Mas para a maioria de nós, o mais importante é o Natal, exatamente por causa dos sentimentos caóticos do consumismo e das compras. O que importa é compreender que a história do Natal, profundamente ligada à tradição espiritualista da evolução da Terra, traz para o homem de hoje a mensagem eterna da renovação humana, através dos séculos, pelo desenvolvimento das forças do espírito. Chico Xavier, psicografando o irmão X, escreve-nos no livro Pontos e Contos
que cada espírito é um mundo onde Cristo deve nascer, cada um de nós. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. E a pergunta 625 do Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Perguntou Kardec. E veio a resposta muito simples: Jesus é o modelo e guia. Então o mundo está ao contrário e nós não reparamos. Mas se lermos o livro Espírito e Vida de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, ela escreve isto sobre o Natal na visão espírita. Considerando o alto significado no Natal na tua vida, podes ouvir e atender os apelos dos pequeninos esquecidos na orfandade ou relegados às palhas da miséria, em memória de Jesus quando menino. Consegues compreender as dificuldades dos que caminham pela via da amargura, experimentando humilhação, e dás-lhes a mão em gesto de solidariedade humana, recordando Jesus nos constantes testemunhos. Esquecemos dos pequeninos que nos deveriam lembrar o Jesus menino. Abres os braços em socorro aos enfermos, estendendo-lhes o medicamento salutar ou o penso balsamizante, desejando diminuir a intensidade da dor, evocando Jesus entre os doentes que o buscavam, infelizes. Ofereces entendimento aos que malogradam moralmente e se escondem nos recantos do desprezo social, procurando-os para os levantar, reverenciando Jesus que jamais se furtou à misericórdia para os que foram colhidos nas malhas da criminalidade, muitas vezes sobre o jugo de obsessões cruéis. Preparas a mesa, decoras o lar, inundas a família de alegrias e cercas os amigos de mimos e carinho, pensando em Jesus, o excelente amigo de todos. Tudo isto é Natal, sem dúvida, como mensagem festiva que derrama bênçãos de consolo e de amparo, espalhando na terra as promessas de um mundo melhor, nos padrões estabelecidos por Jesus através das linhas mestras do amor. Há, todavia, muitos outros corações, junto aos quais deveríamos celebrar o Natal, firmando novos propósitos em homenagem a Jesus. Será este o Natal de Jesus? Segundo Joana de Ângeles, o Natal é uma dádiva do céu à terra, como ocasião de refazer e recomeçar. Detém-te a contemplar as criaturas que passam apressadas. Se tiveres olhos de ver, percebê-las-ás tristes, sucumbidas, como se carregassem pesados fardos, apesar de exibirem tecidos custosos e aparência cuidada. Explodem facilmente, transfigurando a face e deixando-se consumir pela cólera que as vence implacavelmente. Detém-te a contemplar as criaturas, ensina-nos Joana. Todos desejam compreensão e amor, entendimento e perdão, sem coragem de ser quem compreenda ou ame, entenda ou perdoe. Continua Joana. Espalha uma nova claridade neste Natal, na senda por onde avanças na busca da vida. Engrandece-te nas pequenas doações, crescendo nos deveres que poucos se propõem a executar. Desde que já podes dar os valores amoedados e as contribuições do entendimento moral, distribui também as joias sublimes do perdão aos que te fizeram ou fazem sofrer. Você está mesmo preocupado com a roupa que vai vestir no Natal? E continua Joana. Sentirás que Jesus, escolhendo um humilde refúgio para viver entre os homens, semeando alegrias incomparáveis, nasce agora no teu coração, como a informar-te que todo o dia é Natal para quem o ama e deseja transformar-se em carta viva para anunciá-lo às criaturas desatentas e sofredoras do mundo. Somente assim ouvirás no imo da alma e atenderás a saudação inesquecível dos anjos na noite excelsa.
glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, vivendo um perene Natal de bênçãos por amor de Jesus. De Joana, passamos para Emmanuel, que nos diz que diante do Natal é preciso algo mais que nos lembre a glória da manjedoura. Nós te agradecemos, Jesus, a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem do amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Dentro do algo mais no Natal, Chico Xavier diz-nos que, entretanto, ó Divino Mestre de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir teus exemplos. Espalhemos alegria, diz-nos Emmanuel. Um dia viremos recolher esses raios de luz que deixaram espalhados. Vou terminar. Desculpem só mais um bocadinho de água. Com as conclusões sobre o Natal. Então, Natal é praticar a caridade. É sentir alegria em ajudar os mais desfavorecidos. É defender e praticar a igualdade. Não é assobiar para o lado. É ter dignidade onde viver. É ter igualdade de oportunidades. Natal é ajudar os nossos irmãos a viver com o mínimo de conforto, com o mínimo de decência, com o mínimo de higiene, com o mínimo de cuidado. É preocupar-nos com os outros. Natal é dar de comer a quem tem fome. O vírus da fome mata 8.500 crianças por dia. E a vacina está aí. É quase gratuita. Chama-se comida. E morrem 8.500 crianças por dia com fome. Então, Natal é dar de comer a quem tem fome. Continuo a mostrar-vos fotografias de contrastes, da miséria, da pobreza com a opulência. E tudo isto um dia a nossa consciência nos vai julgar. É compartilhar com aqueles que têm menos, é cuidar dos mais desprotegidos pela sorte. Natal é ser solidário. Natal é dar o exemplo, é praticar a caridade e não perder a esperança. Natal é acreditar que não há mal que dure para sempre, conforme nos ensina o nosso querido Chico Xavier. Natal é respeitar os outros, é defender a igualdade, é eliminar os contrastes, é ter igualdade de oportunidades. Natal é dar o exemplo ao nosso irmão praticando a caridade, como temos a Madre Teresa aí na fotografia a exemplificar. Natal é nesta fotografia desta criança tão pobre e abandonada, à chuva, libertar uma borboleta da sua mão. Porque é Jesus que está ali. Então eu vou terminar com uma prece de Natal, pedindo a Jesus que, neste Natal, eu possa lembrar dos que vivem em guerra e fazer por eles uma prece de paz. Que eu possa lembrar dos que odeiam e fazer por eles uma prece de amor. Que eu possa perdoar a todos os que me magoaram e fazer por eles uma prece de perdão. Que eu lembre dos desesperados e faça por eles uma prece de esperança. Que eu esqueça as tristezas do ano que termina e faça uma prece de alegria. Que eu possa acreditar que o mundo ainda pode ser melhor e faça por ele uma prece de fé. Obrigado, Senhor, por ter alimento quando tantos passam o ano com fome. Por ter saúde quando tantos sofrem neste momento. Por ter um lar quando tantos dormem nas ruas. Por ser feliz quando tantos choram na solidão. Por ter amor quando tantos vivem no ódio, pela minha paz, quando tantos vivem o horror da guerra. E agora, para terminar, trago-vos o meu presente de Natal para vocês. Que nesse Natal você possa entender
Que você vem para esse mundo sem nada, você vai embora, você não vai levar nada. Então vamos pelo menos deixar alguma coisa boa. O meu poema de hoje diz assim: que você, nesse Natal, entenda o real sentido da data que veio ao mundo um homem bom, destemido, e que o dono da festa não possa ser esquecido. Olha, repare, vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado muito mais do que Jesus, ou balança e coerente, onde um saco de presente pesa mais do que uma cruz. Eu sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente, ser amigo, ser parceiro, ser o abraço mais quente e permitir que nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você, nesse momento, faça uma reflexão, independente de crença, de fé, de religião, pratique o bem sem parar, pois não adianta orar se não existir ação. Alimente um faminto que vive no meio da rua, agasalhe um indigente coberto só pela lua. Sua parte é ajudar, e o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Abrace um desconhecido, perdoe quem lhe feriu, se esforce para reerguer um amigo que caiu e tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe quem parou, que ainda dá para seguir, e para aquele que errou, dá tempo de corrigir. Faça o bem, meu povo. Faça o bem por qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, soa meio que clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom, começando de janeiro, e que esse sentimento seja firme e verdadeiro, que a gente viva o Natal todo ano, o ano inteiro. Que assim seja e que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela vossa atenção.